Deus avisa antes do mal. Guarde isso. Deus avisa a humanidade, o ser humano, antes que o mal venha, para dar a ele chance de evitar aquele mal, de não sofrer o dano daquele mal. Deus avisa. E como assim Deus avisa? Eu não estou dizendo aqui que Deus é uma espécie de vidente que a pessoa consulta para saber, olha, o que o fulano vai falar para mim na reunião de negócios que eu vou ter hoje. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, numa escala geral, Deus aponta o mal que está prestes a acontecer por causa da ignorância humana, por causa da resistência humana às suas palavras. O que vai acontecer se ele continuar seguindo aquele caminho? Como quem diz, como quem avisa, por exemplo. Olha, a mãe fala para o filho assim, meu filho, minha filha, não vá no carro daquele seu amigo que costuma dirigir bêbado, que costuma dirigir em alta velocidade e mesmo sob a influência de álcool, porque você provavelmente vai sofrer um acidente e uma tragédia pode acontecer. A mãe avisa, o pai avisa, mas quantas vezes o filho, a filha, não dá ouvidos? É exatamente nesse sentido. Deus avisa mostrando o mal que está por vir. Como foi na época de Noé. Deus avisou, através de Noé, os seus contemporâneos do dilúvio que estava para vir sobre a terra. 100 anos. 100 anos Noé ficou pregando, ficou anunciando. Todos que passavam por ali e o viam construindo um barco, uma arca no meio do deserto, perguntavam, mas que arca é essa, Noé? Você ficou maluco? E Noé então falava, anunciava, avisava, mas ninguém ouviu. Ninguém prestou atenção, até que veio o dilúvio. E curiosamente, o Senhor Jesus também falou que, como nos dias de Noé, será o final dos tempos. Ele falou, você pode ler isso lá em Mateus 24, a partir do 37, exatamente isso. Ele compara os últimos dias que estamos vivendo agora, aos dias de Noé, mostrando que Deus havia dado aviso a Noé, embora muitos não tenham dado ouvidos. E ele diz, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que é isso? Um aviso. Um aviso escrito, um aviso... E sabe, hoje, se você parar e pensar, Deus deixou a Bíblia escrita como um aviso. A Bíblia inteira é um aviso. Do Gênesis ao Apocalipse. O Apocalipse é o quê? É um livro do aviso. O Apocalipse poderia ser chamado o aviso, o grande aviso. Não é? Então, os avisos de Deus estão na Bíblia. Mas, como se não bastasse, como o ser humano muitas vezes não lê a Bíblia, Deus permitiu e permite que o avanço da tecnologia permita que hoje as notícias preguem. As redes sociais, o celular das pessoas que filmam as tragédias mundiais, que filmam os sinais que estão aí para todo mundo ver e joguem isso na rede, Deus permite e permitiu que a tecnologia avançasse muito no final dos tempos para que as pessoas fossem avisadas, para que corresse o mundo inteiro. O mundo inteiro hoje assiste uma tragédia que aconteceu do outro lado do mundo em questão de segundos. Então, naquela notícia, naquele vídeo, naquelas fotos,
está desenhada aquela profecia, aquela tragédia está desenhando que as palavras de Deus escritas milhares de anos atrás estão se cumprindo hoje. Mas ainda muitas pessoas, mesmo assim, não se dão conta. E falam, normal, normal, normal. Então, é como diz também lá em Crônicas, no livro das Crônicas, o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos ministérios dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo. Quer dizer, Deus envia a mensagem porque ele se compadece da dor, do sofrimento do povo. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus. Está aqui escrito, 2 Crônicas 36, 15 e 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus. Então, Deus envia os mensageiros anunciam, alertam, mas o que acontece? É como a mãe anunciando para o filho, né? Meu filho, minha filha, não vai no carro do teu amigo que dirige embriagado. E o filho ouve a mãe falar aquilo e pensa o quê? A minha mãe é chata mesmo, né? Minha mãe é chata, não quer deixar a gente curtir. Tem nada, não vai dar nada. Não, meu amigo, ele é assim mesmo, eu sei que ele é assim mesmo, mas ele é responsável. Então, o filho acha que a mãe está sendo chata. E o mundo acha que os profetas, que os mensageiros que Deus envia, são chatos. Como tem gente que está me ouvindo agora, se é que chegou até aqui, eu duvido que eles chegaram até aqui. Porque quando me ouviram, começaram a me ouvir falar sobre esse assunto, provavelmente mudaram o canal. Por quê? Lá vem mais um falar do fim do mundo. Lá vem mais um pastor chato falar do fim do mundo. Pois é assim que o mundo trata. Como o mundo tratava Noé, como tratavam os mensageiros na época de Crônicas, como tratava o Senhor Jesus, como Pedro falou lá que muitos iriam zombar, dizendo, cadê o fim do mundo? Já aconteceu, já falaram tantas vezes isso aí, o mundo não acabou. Não é? Como muitos estão falando assim, terremoto sempre existiu. Terremoto sempre existiu e o mundo não acabou. Pois é, a gente avisa, Deus avisa, mas o que muitas pessoas fazem? Elas zombam dos mensageiros de Deus. Então, o que Deus pode fazer? O que a mãe pode fazer? Além de avisar. Ora, a palavra de Deus mostra que o prazer de Deus não é na morte de ninguém. Ele fala que o prazer de Deus é na conversão. É que a pessoa se volte para Ele. Ele diz lá, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então Deus vai avisando, vai alertando, vai falando para a pessoa, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Porque ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele, quando a pessoa é justa, é salva, ele leva a pessoa até para poupá-la do mal. Mas o ímpio, muitas vezes, a pessoa pergunta assim, por que gente boa morre e gente má vive mais de 100 anos? De forma geral, às vezes as pessoas fazem essa observação. Uma razão está aqui. Deus dá tempo ao ímpio para se arrepender. Ele não tem prazer na morte, que ninguém vá para o inferno, para a morte eterna. Então ele dá tempo à pessoa. Ele avisa de várias formas, esperando que a pessoa venha se arrepender. Uma vez, você pode ler isso lá em Lucas, capítulo 13, aconteceu uma tragédia onde alguns homens morreram porque uma torre caiu sobre eles. Diz o texto que naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Quer dizer, alguns homens
alguns judeus da Galileia, estavam, entende-se pelo texto, estavam até mesmo adorando a Deus com seus sacrifícios, e eles foram mortos por Pilatos. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Às vezes as pessoas veem uma tragédia e pensam, castigo de Deus. Não, não é castigo de Deus. Não é castigo de Deus, necessariamente. E Jesus está falando aqui, vocês acham que esses galileus foram pecadores mais do que os outros, por isso aconteceu com eles? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aí ele fala da torre. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Quer dizer, havia acontecido um incidente em Jerusalém, na época de Jesus, em que a torre de Siloé caiu e matou 18 homens. Uma tragédia. E as pessoas perguntam assim, poxa, onde é que estava Deus? Por que Deus permitiu? E Jesus disse, não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Quer dizer, Jesus não entrou no mérito, isso aconteceu com eles porque eles foram pecadores, isso aconteceu com eles porque eles mereceram, foi castigo de Deus. Não, Jesus não entrou nessa questão porque isso é uma questão individual. É uma questão individual. Quem é que sabe se a pessoa foi salva, se não foi salva? Quem é que sabe? Só Deus. Só Deus. Nós não podemos passar esse tipo de juízo sobre alguém. Mas Jesus aproveita a tragédia para falar o quê? Preste atenção. Se você não se arrepender, você vai perecer de igual ou pior forma. Quer dizer, Jesus fez com que os curiosos que ficavam se perguntando por que isso, por que aquilo, voltassem a atenção para eles mesmos. Em vez de ficar olhando a notícia do outro que morreu, que sofreu uma tragédia, por quê, coitado, coitada, olhe para si que está vivo. Quem morreu, meu caro, já foi. Mas você vai morrer ainda. E você, já se arrependeu? Já consertou a sua alma com Deus? Sua alma já está consertada com Deus? Para que quando vier a morte, seja ela como for, e quando for, você esteja pronto? É isso que você tem que se preocupar. Olhe para a sua vida e veja quantos avisos Deus já te deu. Está dando, incluindo este aqui agora. E o que você está fazendo com esses avisos? Se você está tomando em consideração, prestando atenção, ou se você está ignorando. Se você chegou até aqui, é porque você quer ser uma pessoa melhor. Eu te desafio a escolher uma coisa que você aprendeu no vídeo de hoje, colocá-la em prática. E eu te vejo aqui na próxima vez.